Hi everybody, how are you? Meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver a diferença entre Simple Past e Present Perfect. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre vídeos novos. Vamos lá? Então, gente, hoje nós vamos ver a diferença entre Simple Past e Present Perfect. Nós não vamos nos concentrar na estrutura, como a gente forma o Simple Past e como a gente forma o Present Perfect. Para isso, eu tenho dois vídeos aqui no canal, um sobre o Simple Past e o outro sobre o Present Perfect. Aí lá vocês vão poder ver a estrutura, como eu formo o Simple Past, como eu formo o Present Perfect Simple, tá? Aqui nós vamos ver a diferença, quando eu vou usar o Simple Past e quando eu vou usar o Present Perfect, tá bom? Vamos começar com o Simple Past. O Simple Past, ele é o tempo verbal em inglês que a gente usa para falar de uma ação que ocorreu no passado, que ela começou no passado e que ela finalizou no passado. Como, por exemplo, I met John yesterday. Quer dizer, a marca de quando a ação aconteceu, ela vai estar presente. Yesterday. I saw Julia last night. Eu vi a Julia ontem à noite. She didn't go to the church last Sunday. Ela não foi para a igreja domingo passado. Então você vê que aqui a gente tem a presença de quando ocorreu a ação. Ela está bem ali explícito na frase. É uma marca do Simple Past. O Simple Past, ele é o tempo verbal que ele vai ter o foco em quando a ação ocorreu. Às vezes, você não vai ver assim tão explícito na frase, não? Às vezes você não vai ver tão explícito na frase, como por exemplo, Leonardo painted the Mona Lisa. Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. Então aqui a gente sabe que o Leonardo da Vinci ele já morreu, então a gente sabe que isso é uma ação que ocorreu no tempo quando ele estava vivo. Não, então é de uma certa forma é um saber geral. Aí a gente não está aqui, mas não está num saber geral. Então, às vezes, a marca do tempo não vai estar assim tão explícita como estão nos três primeiros exemplos, tá bom? Agora, é uma marca do Simple Past a gente saber quando a ação ocorreu. Não, é o foco no quando a ação ocorreu. Diferente do Present Perfect. O Present Perfect, ele não vai falar... Quando você fala yesterday or last night, você não pode usar o Present Perfect. Porque o Present Perfect, ele vai te falar de uma ação que ocorreu em algum momento do passado. Mas eu não sei quando exatamente. Como, por exemplo, I've lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Em algum momento do passado, eu perdi as minhas chaves. Eu sei que agora eu não tenho as minhas chaves. Mas eu não sei exatamente quando. O foco não é em quando a ação ocorreu, mas sim na ação em si. Não? Eu também sei que a ação ocorreu no passado, mas eu tenho uma ligação. O resultado da ação também está no presente. Porque até agora eu não tenho as minhas chaves. Então, o resultado da ação, ele está no presente. Então, o Present Perfect, ele vai ter uma ligação com o presente. Alguma coisa que ocorreu no passado que tem uma ligação com o presente. Mas é sempre assim? Vai ser sempre uma ação que ainda não acabou? Não, eu também posso usar o Present Perfect para ações que já acabaram, que já terminaram. Por exemplo, I've been to Tokyo twice. Eu estive em Tóquio 2 vezes. Aqui, essa ação, ela já acabou. Eu não estou mais em Tóquio, já estou no Brasil. Então, para falar sobre situações que ocorreram na minha vida, a gente pode também usar o Present Perfect. Quer dizer, a ação ela já acabou. Eu não estou em Tóquio agora. Eu estive em Tóquio. Mas eu quero comunicar que eu estive em Tóquio 2 vezes. Então, eu uso o Present Perfect. Mas isso é uma ação que já terminou, tá? Mas você reparou que eu não falei quando? Então,
Quando o present perfect, eu não determino exatamente quando a ação aconteceu. Eu simplesmente comunico que a ação aconteceu em um período, em um tempo passado, mas não comunico quando exatamente foi a ação. Quando a gente fala exatamente quando foi a ação, aí a gente já tem que usar o simple past. Se eu falo para você, não, I was in Tokyo last Monday, aí sim, aí eu uso o simple past, porque eu estava em Tóquio na última segunda-feira. Aí eu sei exatamente quando eu usei a ação, quando a ação ocorreu, tá? Então, quando a gente sabe exatamente quando a ação ocorreu, quando a gente coloca na frase quando exatamente a ação ocorreu, aí a gente já usa o simple past, tá? Agora, um outro exemplo do present perfect. We have never seen that movie. Nós nunca vimos aquele filme. Então, eu sei que até esse momento, a gente ainda não viu aquele filme. Não? Então, a gente usa muito essa expressão up to now, não? Quer dizer, alguma coisa que ocorreu no passado e que até agora não... É uma coisa que ocorreu no passado até agora. Quer dizer, a gente não sabe muito quando ocorreu a ação. Tá? Agora, é uma ação, a gente está falando sobre ações que terminaram no passado ou que acabaram de terminar. A gente também, como eu falei, a gente também pode usar o present perfect. Como, por exemplo, is Diana here? Yes, she has just arrived. Sim, ela acabou de chegar, ela já chegou. Então, aqui você vê que é uma ação que acabou de acontecer. Mas também eu posso usar o present perfect, porque eu não falei quando ela chegou. Eu simplesmente comuniquei que ela já chegou. Um outro exemplo. John, this is Mary. Yes, I know. We've already met. Quer dizer, aqui, John, essa é a Mary. Eu sei. Nós já nos encontramos. Quer dizer, então aqui uma ação que também ocorreu em algum momento do passado, e que eu não especifiquei exatamente quando. Então, o present perfect, ele pode usar tanto para uma ação que ainda não acabou, como para ações que já terminaram. O importante é a gente não determinar quando a ação ocorreu. Se eu coloco yesterday, last Sunday, quando eu falo quando a ação ocorreu especificamente, aí eu já pulo para o simple past. Eu não uso o present perfect, tá? Vamos ver mais exemplos? Para ficar mais claro ainda? Vamos lá? Bom, gente, vamos ver mais alguns exemplos no simple past e no present perfect. Vamos ver o primeiro exemplo. I haven't seen her this month. Você vê que aqui eu usei o present perfect. Por que eu usei o present perfect? Porque eu estou falando desse mês. Esse mês, ele ainda não acabou. O mês começou no passado e ele ainda está até agora. Eu ainda estou dentro desse mês. Então, essa relação do passado com o presente, ela está aqui presente nessa frase, por causa do this month. Então, eu vou usar o present perfect. Diferente do last month. Last month é o quê? O mês passado, o mês já acabou, o mês já foi. Então, eu já tenho que usar o simple past. I didn't see her last month. Tá bom? Aí você vê aqui, porque o this month te dá a ideia de up to now, até agora. Quer dizer, uma coisa que começou no passado, mas que até agora está ocorrendo. Então, eu uso o present perfect, a ligação do presente com o passado, tá? E aqui essa ligação ela já não existe mais, porque eu já estou falando de uma coisa que aconteceu last month, mês passado, They have already moved twice this year. Você vê aqui a mesma noção, o this year. Então, a gente ainda está nesse ano. Então, esse ano, eles já se mudaram 2 vezes. Então, você vê que aqui o ano ainda está ocorrendo. Então, o ano começou, mas o ano ainda não acabou. Então, é a ideia do up to now, até agora. Então, a gente também vai usar o present perfect.
tá? E o outro também, não, a gente usa também bastante com present perfect também, you already, tá? They moved to a bigger home last month. Então, eles se mudaram para uma casa maior last month, o mês passado. Então, aqui eu vou usar o simple past porque eu determinei que a ação ocorreu mês passado. O mês passado já acabou. Então, eu vou usar o simple past, tá bom? Uma outro exemplo. She's been here since 2 p.m. Então, ela está aqui desde as 2 da tarde. Então, quer dizer, aqui é uma ação que começou também no passado e que está ocorrendo até agora. Então, ela ainda está aqui desde 2 da tarde. Então, também tem essa ligação do passado com o presente. Então, a gente vai ter que usar o present perfect. They have missed the bus, so they will be late. Eles perderam o ônibus, então eles vão estar atrasados. Então aqui eu estou simplesmente comunicando que há algum tempo do passado eles perderam o ônibus. Então eles vão estar atrasados. Não? Então aqui também eu vou usar o present perfect. Por quê? Porque eu não sei exatamente quando que eles perderam o ônibus. E também existe um resultado, não, dessa ação num futuro, no presente, tá? Que também é uma marca do present perfect, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo, mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. Thank you for watching. Bye bye.